Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Corinthians. Vitória por 2-1 contra o Criciúma. Jogo que, se a gente comparar as duas camisas, Corinthians e Criciúma, a tendência era mesmo o Corinthians vencer. Porém a fase do Corinthians não é boa. A do Criciúma, pelo contrário, é boa, vem fazendo uma excelente Série A. Saiu um jogo muito equilibrado, o Criciúma inclusive saiu vencendo. E aí no segundo tempo o Corinthians virou o jogo. Vou fazer a análise aqui completinha, tá ok? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Só dar uns avisos aqui bem rapidinhos, tá? Calma. Primeiro, ontem ainda teve o jogo do Galo com Juventude. Eu assisti o primeiro tempo inteiro e a partir dos 35 do segundo tempo. Aquele meio tempo do segundo tempo eu não assisti, então não vou fazer a análise. E de Inter e Rosário Central eu assisti só os últimos 30 minutos. Então vou fazer a análise só desse Corinthians e Criciúma hoje. E também eu já estou começando a criar a área de membros para análise da Eurocopa. Eu vou fazer a análise de todos os jogos, tá? Não um por um, vou trazer os principais destaques nos jogos mais importantes, que teve mais coisa. Aí eu falo mais coisa, beleza? E vai demorar um pouquinho para ficar pronta, mas fique esperto aqui no canal. Se não tiver inscrito, te inscreve. Para quando tiver pronto eu avisar aqui. Eu vou colocar ele por R$17, mas vai ser bem completinho, cara. Tá ok? Ainda mais, porra, R$17, velho. O que dá pra comprar hoje em dia com R$17? Eu olho na Shopee, não dá pra nem comprar uma camisa direito. Enfim, vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols da partida, né? O gol do Claudinho é um gol de muita sorte, vamos ser sinceros aqui. Ele recebe a bola pela direita, chuta de muito longe. Na hora que ele ia chutar, eu pensei aqui na minha cabeça, putz, essa bola vai sair do estádio, cara. Porque já vinha... Logo depois de receber ele já finalizou, nem pensou muito. Acabou tendo desvio no Kaká. O Kaká aqui é um zagueiro que, como é que eu posso dizer, participa de gols tanto no ataque quanto na defesa. Recentemente teve 2 gols contra seguidos, né? Foi contra o Atlético Goianiense e o outro jogo contra o São Paulo, se eu não me engano. Já faz um certo tempo, mas é um cara que tem esse certo azar. E o gol do Criciúma saiu graças a esse desvio. E a bola foi fazendo uma curva, cara, indefensável. Não tem como falar um A do que o Hugo Souza poderia ter feito. Porque é um chute que a bola ia no outro lado. Talvez, acho que ia no gol, tá? Mas, enfim, com certeza o Hugo iria defender. E aí desvia no Kaká, a bola vai pegando uma curva indo por fora e no finalzinho entra bem na lateral do gol. Tanto é que o time do Corinthians não saiu vaiado no intervalo porque fez um bom jogo, fez um primeiro tempo bom. Foi um jogo no geral bem equilibrado. Acabou dando azar e saiu o gol do Claudinho. Vai para o segundo tempo, o Hugo, que é um cara que é muito contestado pela torcida, tanto ele quanto o Bidu. Eu acredito que o Hugo defende um pouquinho melhor e o Bidu ataca um pouquinho melhor. Porém o Hugo dessa vez foi muito bem. Defendeu bem. E também no ataque o gol do Romero sai depois de um excelente cruzamento dele. O Romero chega finalizando, faz o gol. Talvez o Gustavo poderia ter defendido porque foi uma bola em cima dele, mas foi muito forte, né? Ali tem que ter uma reação muito rápida. E aí o Kaká, que tinha participado do gol do Criciúma, participa no ataque também. Ele é um zagueiro com médias de gol alta, tá? Eu já me lembro aqui de cabeça de pelo menos uns 3 gols já com a camisa do Corinthians. Isso que ele chegou não faz nem muito tempo. Depois de um excelente cruzamento do Igor Coronado para fazer o 2-1, beleza? Então vamos aqui para os destaques, começando pelo Corinthians, que foi o mandante. Eu já queria destacar de início o craque da partida, tá? E aí eu já deixo o convite para você aqui embaixo comentar para você quem foi o craque da partida. Lembrando, eu não sei o que passa na cabeça das outras pessoas, então eu só posso falar o que eu penso, né? E na minha visão o craque da partida foi o Hugo, tá? Eu sei que ele tomou esse gol do Claudinho, mas a defesa que ele fez cara a cara com o Barreto, que chegou na frente no primeiro tempo ainda, quando eu tava 0-0, e ainda 2 ou 3 defesas muito difíceis ao longo do jogo, pra mim o Hugo logo na estreia dele se tornou o craque da partida, tá? Foi uma excelente contratação. É um cara que se queimou um pouquinho no Flamengo, principalmente naquela Copa do Brasil contra o São Paulo, né? O São Paulo do Diniz, inclusive. Tinha o Brenner no ataque, enfim. Enfim, mas o Hugo é um grande goleiro. Sempre no Flamengo fazia defesas muito boas e acabou se complicando nessa saída de jogo muito tempo. E no Corinthians, cara, fez uma excelente estreia, que nem eu falei, pra mim o craque da partida, e tem um potencial de ser um grande goleiro pro Corinthians, tá ok? O Donelli não é ruim, mas o Hugo é mais alto, é mais forte, talvez até mais rápido, e eu acho que essa
titularidade dele vai ser incontestável, ainda mais depois de perder o Cássio e o Carlos Miguel, que também estava muito bem. O Hugo foi uma excelente contratação e um grande acerto, já adiantando para mim o craque da partida. Não gostei muito do Gustavo Henrique, esperava mais na parte ofensiva do Mateuzinho. O Kaká, que nem eu falei, é muito 8 ou 80, então o gol do Criciúma sai graças a um desvio nele, e o gol no ataque da vitória sai graças a ele também. Então é um zagueiro que defensivamente precisa ter algumas correções e ter um pouquinho mais de sorte, né? Vem levando um pouquinho de azar. Mas no ataque sempre contribuindo bastante, né? Um zagueiro artilheiro. O Hugo, que é um cara muito contestado, que nem eu falei, mas fez um grande jogo, achei que foi muito bem. O Ranieri foi ok, teve a estreia do Alex Santana também. Ele é um bom segundo volante, é um cara que finaliza bastante e para volume de jogo isso é muito bom. Ele só precisa caprichar mais na pontaria, né? E vale destacar que o cara chegou agora, era reserva do Atlético Paranaense e já pegou a titularidade fácil do Corinthians, tanto é que jogou os 90 minutos e os acréscimos. Então mostra que realmente é uma posição carente no Corinthians. Eu acho que quem vinha fazendo essa posição era o Breno Bidon. E quando não era ele, era o Moscardo, né? Mas o Moscardo daqui a pouco já vai embora, né? Já foi vendido. E enfim, o Alex Santana, eu acho que a tendência é se afirmar nessa posição. E é um cara que é muito bom, que nem eu falei, nessa chegada na frente. Enfim. O Romero, cara, voltando da seleção paraguaia agora, né? Tava na Copa América. E volta já sendo peça importante. Quem vinha jogando ali era o Gustavo Mosquito. E são características bem diferentes, né? Porque o Mosquito é um cara que arrasta muito pra dentro de fundo e gera cruzamento. O Romero é um ponta, só que ele é destro, né? Ele vem fechando muito pro meio. Então ele chega quase como um segundo centroavante nesse time. Não à toa o gol dele sai assim, fechando na área, na pequena área praticamente. Então é um cara que gera muito perigo nesse quesito finalização, né? Talvez não tenha a mesma velocidade do Mosquito e nem a mesma habilidade. Olha que o Mosquito nem é tão habilidoso assim. Mas é um cara que pode fazer essa posição chegando mais à frente. E como o Yuri Alberto é um cara que é muito contestado, ter um cara que pode gerar esse perigo de gol é muito interessante. Então o Romero muito bem. Eu gosto muito do Rodrigo Garro, né? Só que parece que ele tava com um certo desconforto, alguma coisa assim. Deu um único chute na partida. Na minha aposta eu precisava de 2. Vagabundo, cara, brincadeira. Enfim, mas é muito bom jogador, eu gosto muito dele. Ele é argentino, então tem aquela catimba, tem aquela raça argentina. E ainda é muito bom tecnicamente. Ele quase fez um golaço em uma cobrança de falta. Só que o Gustavo fez uma grande defesa. E, enfim, gosto muito dele. O Wesley vem abaixo, teve um início muito bom, cara. Principalmente naquele auge contra o Fluminense, quando o Corinthians fez 3-0. Foi talvez não, acho que com certeza a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Mas de uns tempos pra cá, assim como o nível do Corinthians abaixou, o Wesley foi junto. O Yuri muito contestado também, chegou a dar algumas finalizações, mas nada demais. Aí ainda entraram o Félix Torres, que pra mim tem que ser titular, tá? No lugar do Gustavo Henrique, que tava na Copa América com o Equador. O Fagner entrou na direita, o Fagner entrou mal, quase entregou um gol pro Criciúma. Entrou o Rian, volante da base, fez uma excelente Copa São Paulo, né? Voltando a ter minutagem agora. Entrou no meio de campo no lugar do Garro, já no final para dar uma consistência defensiva. E entrou o Coronado, que eu já comentei aqui, se eu não me engano, na última análise do Corinthians aqui, que pra mim tem que dar algum jeito. O Ramon Dias vai ter que se virar, mas o Coronado e o Rodrigo Garro vão ter que jogar juntos, cara. Não sei quem ele vai ter que tirar do time, mas tem que jogar juntos. Nem que jogue sem centroavante ou puxe o Romero para jogar de centroavante, já que o Yuri, de qualquer forma, não consegue fazer grandes coisas. Então, puxa o Romero pro meio, como é um cara que já tem essa presença na área, e usa o Garro e o Coronado pelo meio, sei lá, cara. Colocando um mais aberto, por exemplo, o Coronado, podendo trocar de posição com o Wesley. Mas o Coronado e o Garro tem que jogar juntos. São os caras que têm mais qualidade de criação nesse Corinthians. E, enfim, os dois não podem perder essa posição. Pra mim, os dois têm que ser titulares. Enfim, do lado do Criciúma, cara, que nem eu falei, o gol do Romero, talvez o Gustavo poderia ter feito coisa melhor. O gol do Kaká eu acho que não tinha muito o que fazer. Mas acho que eu falei Gustavo, né? Gustavo goleiro. Poderia ter feito mais coisa no gol do Romero. De qualquer forma, eu não acho que seja falha. Mas como foi um chute muito próximo, eu acho que poderia ter defendido. O que mais dá para destacar? Eu achei que o Marcelo Hermes ficou abaixo na partida.
Eu torço pro Grêmio, então eu sei que ele começou no Grêmio. Tinha muita expectativa em cima dele lá pra 2015, por aí. Acabou que não virou tudo que se esperava na época. Saiu até meio mal do Grêmio, acho que rescindiu o contrato, foi pro Benfica, alguma coisa assim. E hoje em dia tá no Criciúma. Peça importante, mas fez um jogo abaixo. O Claudinho, muito mérito no gol dele. Esse meio de campo eu gosto, com o Barreto e o Newton. Eu lembro daquela goleada contra o Cuiabá, acho que foi o grande deslize do Criciúma no campeonato. Foi logo depois de golear o Vasco, tomou uma goleada do Cuiabá. E o Newton tinha entrado muito bem no jogo, é um cara que dá muita vitalidade, é um cara que corre muito, se esforça muito, eu acho que vai agregar muito para essa sequência de campeonato do Criciúma. Felipe Matheus também tinha se lesionado um tempinho atrás, acho que foi contra o Bahia, quando o Criciúma jogou em casa, inclusive, e é muito bom jogador, cara, muito bom jogador. O Mateuzinho também é muito bom, o Éder é muito bom, o Arthur Kaique também teve um chute para uma grande defesa do Hugo Souza, Hugo Neneca, e enfim. Ainda entraram o Alano, que estava no Goiás. Eu achei estranho porque ele entrou muito recuado fazendo armação. No Goiás ele era um ponta bem incisivo do drible. Canhoto, corta pro meio. Porém, sempre peca muito na finalização. Teve um chute dele que saiu no lateral, cara. O Ronald no meio de campo, muito bom jogador. Fortaleza também. O Viseu no ataque, é uma grande peça que talvez poderia ser até titular. O Bolazier pra mim é um crime ser reserva desse time. Eu sei que o Arthur Kaique é bom. Eu sei que o Mateuzinho é bom e tal. Acho que na prática eu ficaria o Mateuzinho na direita, o Felipe Matheus como um 10, o Éder mais centralizado e o Arthur Kaique caindo pela ponta esquerda. Ou o Arthur trocando com o Éder. Mas enfim. O Bolazier tem que ser titular, cara. Dane-se que o Arthur Kaique tá bem. O Bolazier, pra mim, é o cara que tem mais habilidade nesse time do Criciúma. E vem fazendo um bom Brasileirão. E depois o Trauco no lugar do Hermes, que nem eu falei. O Hermes fez um jogo abaixo. Enfim. Mas é um elenco que não é ruim não, cara, porque o Alano é uma boa opção pra ponta, o Ronald é uma boa opção pro meio, o Viseu é um excelente centroavante, o Bolazier, porra, pra mim é o principal jogador desse time, não sei como é que ficou no banco, e o Trauco também é um lateral esquerdo que não é de se jogar fora, que é reserva ainda. Então é um elenco que não é ruim não, cara. Lógico, não é pra brigar por título, mas é um elenco que foi bem montado. Chutes, 14 do Corinthians sendo 6 a gol, 16 do Criciúma sendo 4 a gol. O Criciúma chutou até mais do que o Corinthians. Posse de bola bem equilibrada, faltas 27 no total, tendo um único amarelo, um jogo que teve pouca violência. Escanteio 5 para cada lado também. Então o Criciúma fez um jogo equilibrado, fez um jogo bom. Faltou o Corinthians brecar essas possibilidades. Não pode o Criciúma ter mais chutes que o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Mas como o Corinthians ganhou, então sem problemas, né? Se tivesse perdido, esse número com certeza seria mais enaltecido. E aí com esse resultado, o Criciúma na 14ª colocação com 17 pontos e o Corinthians na 17ª com 15 pontos. E o meu Grêmio sofre, já tem 4 pontos atrás do Corinthians. Mesmo ganhando, não sobe nem de posição. E se perder pode cair pelo menos uma, talvez duas. Putz, o meu Grêmio tá fudido, bicho. Não tem muito o que falar. Enfim, mas o que dá para destacar? Uma boa estreia do Ramon Dias, deu para ver momentos em que o Corinthians chegou a trocar passes por 2 minutos em sequência, muito bem. Dá pra ver que já tem uma certa mudança de perfil. E que nem eu falei, eu acho que a mudança principal que eu faria é dar algum jeito de jogar com o Coronado e o Garro juntos, cara. Porque são os principais jogadores de criação do Corinthians. E aí eu dei minha sugestão. Tira o Yuri Alberto, puxa o Romero para centroavante e usa o Coronado e o Garro juntos. É o que eu faria. Mas enfim, de qualquer forma, é sempre uma opção muito boa vindo do banco o Coronado, né? Um cara de muita qualidade. E foi dele que saiu o cruzamento pro gol do Kaká. É isso então. Próximo jogo, cara, de cada equipe. Deixa eu ver aqui. O Corinthians vai jogar. Deixa eu ver aqui contra quem? Carrega, meu querido. Carrega. Corinthians e Bahia. Lá na Bahia. Putz, vai ser um jogo bem difícil pro Corinthians, tá? O Bahia vem fazendo um excelente Brasileirão, vai ser bem complicado. E o Curitiba vai ser contra o Flamengo no Mané Garrincha. O mando de campo é do Flamengo até. Deixa eu colocar aqui, ó. Cara, eu tava vendo, que eu sou daqui de Brasília, né? Não sei quem acompanha o canal sabe. Eu tava vendo os ingressos, cara, o mais barato tava em torno de R$ 200, cara. E era a meia ainda, não era nem a inteira. E não tinha nem opção de ingresso pra torcedor do Criciúma, cara. Era tudo só opção de ingresso pra torcedor do Flamengo. Acho que vai ser torcida única. Bom, pelo menos no site eu não encontrei opção de ingresso
no setor do Criciúma. E se tivesse, com certeza ia estar bem mais caro do que os R$ 200. Já é muito caro. Eu não vou nem fudendo assistir esse jogo. Muito caro, bicho. Ontem, que nem eu falei, Juventude e Galo foi em Brasília também, mas... Pô, eu não gosto de Juventude e Galo, cara. E também daqui uns dias vai ter Juventude e São Paulo. Aqui em Brasília também acho difícil eu assistir. Pô, tinha que trazer meu Grêmio pra jogar em Brasília de novo, cara. Pô, é muito bom assistir jogo no estádio, velho. Eu que sou de Brasília, é raro isso acontecer. E pra quem gosta muito de futebol, acho que um pouquinho até demais, como é o meu caso, sente falta de assistir no estádio, né? Acho que o último jogo que eu assisti foi Grêmio e Campinense, pô. Quando tem jogo do Grêmio é contra esses time fuleiro ainda, velho. Então é complicado. Tinha que ter um jogo bom. Só que aí quando tem jogo bom, os caras tacam ingresso lá em cima, velho. É muito caro, tá doido. Enfim, é isso então. O craque da partida, que nem eu falei, pra mim foi o Hugo Souza. E é isso. Comenta aqui embaixo pra você quem foi e o que você achou dessa vitória do Corinthians. Foi esse o vídeo, valeu e falou.